Olá, pessoal, vamos a mais uma questão sobre geometria analítica e aqui o conteúdo é ponto, tá? Vamos ao enunciado. Essa questão caiu no Enem 2015. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e a localização de dois de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes, P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais, no meio do caminho, né? Temos aqui o gráfico e a pergunta. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são... Bom, gente, exercício aqui bem de geometria analítica, inclusive deu o gráfico, né? Vamos lembrar, então, o conceito de ponto, né? O ponto na geometria analítica é representado por um par ordenado. Então, teremos as coordenadas do ponto, um par ordenado. Exemplo, P, X, P, Y, P. Onde o primeiro aqui é a abscissa e o segundo é ordenada. E aqui no gráfico, por exemplo, vamos assinalar aqui o ponto P, esse aqui é o ponto P, né? E tem o ponto Q. Muito bem. O ponto P, qual a abscissa dele? Olhando pelo gráfico, você tem que projetar para o eixo X. A abscissa eu vou marcar até aqui, tá? Eixo X. E, então, é 30. E a ordenada, você vai projetar o ponto P aqui numa reta perpendicular ao eixo, né? E vai ver aonde é que vai marcar aqui no eixo Y, é o 20. Muito bem. Então, a gente poderia falar que esse ponto P tem as seguintes coordenadas. 30 como abscissa e 20 como ordenada, certo? Vamos marcar aqui que a ordenada se refere ao eixo Y. Muito bem. E aí, como nós vamos resolver esse exercício? Bom, ele fala que aqui tem um trajeto do ponto P, vai lá rua A, tem as flechinhas, e depois aqui vai para o ponto Q. Perceba que ele não faz o caminho, né, direto do P ao Q. Então, para saber a trajetória, ou a distância toda, que é uma distância entre P e Q, na realidade nós vamos ter que imaginar um ponto aqui, que eu vou chamar PQR. Por quê? A distância aí percorrida do P para chegar no Q, por essa trajetória, é a distância de P até R, mais a distância de R até Q, concorda? Porque se eu falar que seria, se a gente falar que a distância de P a Q, seria por aqui, né? A distância entre dois pontos é a reta que une os dois. E não é esse trajeto que ele faz. Ele passa por aqui, por essa quina, né? Que eu chamei aqui, então, R. E depois vai pro Q. Então, a distância é essa. E nós temos que ver qual é a metade para poder localizar aí, determinar onde vai ser o ponto T. Bom, agora vamos ver o ponto Q. Quais são as coordenadas do ponto Q? Então, novamente, é muito importante aqui a ordem. Vamos aqui ver a abscissa projetando para o eixo X, 550, certo? E a ordenada para o eixo Y, 320. E esse ponto R, que eu coloquei como auxiliar aqui, a abscissa dele é 550 e a ordenada dele é 20, certo? Muito bem. Agora, distância entre pontos. Vamos lembrar a fórmula? Distância entre pontos, né? Ele vem do teorema de Pitágoras, né? A distância é igual a raiz quadrada da diferença, aqui delta x, sempre delta em matemática e física, nas ciências, é diferença. Então, diferença entre as abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas, delta y ao quadrado, né? Nossa, é uma fórmula complicada. Não, então daria certo. Vamos ver, por exemplo, a distância aqui de P até R. Seria a distância de P até R é igual a raiz quadrada, né, da diferença do x, vou deixar aqui, ó, diferença do x
P é P e R, né? Esse aqui com esse aqui. Diferença do X, nós vamos de R, nós vamos fazer a diferença do R para o P, tá? Se a gente faz a diferença do X do R para o P, a diferença do Y também tem que vir do R para o Q, do R para o P. Então, 550, diferença das abscissas, 550 menos 30 ao quadrado, certo? Mais, né, da fórmula, diferença das abscissas, das ordenadas, 20 menos 20 ao quadrado. Opa, aqui deu zero, né? Aqui, isso aqui vai dar zero, não precisa fazer. Então, a distância de P até R é igual a raiz quadrada de 550 menos 30 dá 520 ao quadrado. Pode haver um cancelamento aqui, né? Porque aqui tá o quadrado, tem a raiz, então deu 520. Isso aplicando a fórmula, mas a gente pode fazer de uma maneira muito mais rápida nesse exercício. O que é a distância? A distância, né? Você aqui seria medir aqui quanto que é do P até o R. Como tem o gráfico, basta você ver aqui, ó, como tá aqui, como está paralelo ao eixo X, basta fazer, tem a mesma ordenada, basta fazer 550 menos 30, olhando aqui, né? Então, muito mais simples é você olhar aqui e ver que basta, porque é paralelo, tá? Porque é paralelo ao eixo X, senão eu teria que aplicar a fórmula. Cuidado. Então, é bom você sempre memorizar essa fórmula, que vem do Teorema de Pitágoras, como eu coloquei lá no vídeo explicativo sobre distância. Então, tudo bem. Então, vamos fazer a distância de R até Q de uma maneira mais rápida, porque aqui poderia também, né? Poderia aplicar a fórmula, que também vai dar, que dá certo, mas aqui nós vamos ver como é paralelo ao eixo Y, basta fazer a diferença, 320 menos 20. Então, aqui deu 300. Muito bem. Então, ele andou aqui de P a R. Vamos voltar aqui agora. De P a R, 520. Depois, ele andou mais 300 de Q a R. Dando, então, 820. Certo? Bom, agora vamos voltar aqui. O problema está pedindo. Ele quer colocar um T aqui, um ponto T, no meio do caminho. Bom, meio do caminho... metade do caminho, nós vamos, então, pensar, é 820, que, né, o total da distância que ele percorre, por 2, dá quanto? 410. Bom, mas vamos voltar aqui, então, nesse problema particular. Ele sai do ponto P, que aqui tem a abscissa 30, e tem que andar 410 aqui, concorda? Lembrando que sai do ponto P, não pode sair aqui do ponto P. Então, 30 mais 410, né? Tem que lembrar de somar o 30. 30 mais 410, esse vai ser o X do ponto T, né? Aí vai dar 440. Então, 440 é mais ou menos aqui, né? 440. Esse aqui vai ter que estar o ponto T, concorda? Olhando pelo gráfico, você conclui. Agora, qual é a ordenada desse ponto? O Y do T. Ah, vai ser nessa linha, pela análise do problema, que então é 20. 20. Logo, o ponto T será 440,20. Qual a alternativa que é? 440,20, alternativa E, tá? Bom, gente, e também a gente pode observar que dá para depois a gente ver se está correto, né? Verificar. Daqui para cá, quanto que deu? Tem que ficar no meio, né? Daqui para cá deu 410, né? De distância. 400, vamos ver se aqui também dá 410. Aqui era quanto? Era 300, né? E aqui 440 para 550 é 110. 110 mais 300 deu também 410. Então, tá ok. Então, sempre verificar depois se consegue, o exercício permite verificar, tá? E também, se a pessoa ficar muito confusa, poderia testar as alternativas, né? Porque aqui, se você sabe localizar esses pontos aqui no plano cartesiano, você vai ver que, por exemplo, 290 e 20
290 tá fora. Por exemplo, 410 e 0. 410, onde fica esse ponto? 410 e 0, esse ponto tá no eixo X, não tem Y. 410 tá para cá. E aí você ia ver que não dá a mesma distância do P a T, do T até o Q. Pode também testar as respostas, é uma estratégia de solução. Bom, pessoal, não se esqueça dessa fórmula de distância, tá? Porque aqui não precisaria usar, porque a trajetória estava paralela aos eixos, mas quando não for paralela, tem que usar essa fórmula. Distância entre dois pontos é raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Até o próximo vídeo.